Olá, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar algo que tem enchido meu coração de gratidão por Jesus, pela obra de Deus feita através de Cristo, que nos dá a condição de nos aproximarmos dele através de Cristo Jesus, condição de nos aproximarmos do Pai. Jesus disse que era e é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria até o Pai se não fosse através dele ou por meio dele. Está lá em João 14, Evangelho de João 14, capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1 até o 31. Gostaria de ler-o inteiro, por isso vou dividi-lo em 2 vídeos, para que não fique longo e ao mesmo tempo a gente possa ler e eu possa fazer comentários daquilo que chamou-me muita atenção nessa carta e principalmente nesse capítulo. Gosto muito do livro de Hebreus, que aponta para o passado e para o aperfeiçoamento das coisas que eram como sinais ou sombras do que viria depois. E se alguém quer anotar algum tema, o tema seria assim: um único sacrifício, que está no verso 12, que parece que essas letras elas ficaram maiores aos meus olhos e decidi colocar esse título ou esse tema. Amém? Vamos ler então Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, mas não mais teriam consciências de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro ou de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Antes, ou então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou a graça, o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? É um pouquinho longo, mas tenha um pouquinho de paciência. Estou iniciando também. Tenham misericórdia de mim. Bom, amados, queridos do Senhor, eu gostaria de dizer que é tremendo a obra que através de Cristo Jesus Deus fez naquela cruz. Sabemos que, pelo que lemos aqui, ficou bem claro que todos aqueles sacrifícios oferecidos no passado, eles não, de certa forma, eles não validavam o perdão, eles apenas protelavam ou prorrogavam o juízo pelo pecado cometido. Interessante, ele diz que se o sangue de animais tirassem o pecado, não precisava fazer isso todos os anos, seria uma vez só. Mas sabemos que isso daqui está apontando para o que é perfeito, para o que fez uma vez só e uma vez bem definida, né? Para alcançar os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Ou seja, Jesus morreu por todos e deu a possibilidade para que todos se acheguem até a Ele através do arrependimento e o reconhecimento do seu senhorio. Porque, voltando aqui no versículo 3, diz assim: entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos, referindo-me aos animais que eram sacrificados, como a palavra diz aqui, como sombra, como uma certa figura para apresentar o que de fato seria o perfeito, o animal que era sacrificado lá inocentemente, apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que também era inocente, que também era sem pecado, que também era santo, e se propôs a morrer na cruz pelos pecadores, dos quais eu também sou, e muito. E o Senhor me alcançou pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, através de Jesus. Então, se fazer recordação. A outra tradução que diz comemoração, em outra linguagem de tradução bíblica. Ou seja, é como se comemorasse, ou o pecado fosse fazendo aniversário e protelando. Vou tentar dar uma pequena explicação. Seria como eu fazendo aniversário e passando o tempo, até que a morte chegue a mim, né? E isso põe fim, né, à minha vida. O pecado também era assim, era feito prorrogação, mais tempo, e todos esses pecados acumularam, vieram a ser colocados sobre Cristo naquela cruz. Isso é uma obra tremenda de misericórdia. Por isso que o sofrimento de Jesus, além de ser muito, mas muito doloroso fisicamente, no sentido espiritual, foi muito pesado, do qual nenhum outro homem poderia levar sobre si o pecado de toda a humanidade. Não estou falando dos 7 bilhões e poucos milhões de habitantes que habitam hoje, mas de todos os habitantes, desde os que nasceram
os primeiros até os últimos que vão nascer antes da volta e o juízo de Deus. Então, é muito interessante essa colocação aqui, de que esse sangue derramado, ele não poderiam. Certa vez, agora não me recordo o endereço, mas tenho praticamente certeza que é no livro de Samuel, que foi dito assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso já falando na época que ainda o sacrifício estava em evidência. Então, para Deus, todas essas situações que Ele mandou que fossem feitas, era com um único significado de levar as pessoas a entenderem que essa lei do passado, ela apontava o tamanho da gravidade que o homem se encontrava distante de Deus. Ela não conseguia resgatar o homem, mas a lei apontava para o que era perfeito e também mostrava quão distante de Deus o ser humano estava por causa de todas as leis colocadas. Não significa que os padrões de Deus ou os princípios de Deus mudaram. Eu creio que as leis foram extintas, porque aqui diz aqui embaixo que Jesus disse assim, remove o primeiro, né? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando da primeira aliança e da nova aliança. A primeira aliança feita com uma nação, né? A segunda aliança feita com todos os seres humanos. Então isso é tremendo, como Deus nos alcançou. Deus deixou Israel como modelo para todas as outras nações, dando oportunidade às nações também a crer no único Deus. E hoje Deus deixa a Jesus como o único modelo para que realmente possamos agradar ao Pai, ou principalmente chegarmos até o Pai e depois o agradá-lo. Amém? Então, quando diz aqui, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, está falando da encarnação de Jesus, ou seja, Jesus se fazendo homem e que viveu nessa terra por 33 anos e alguns meses sem pecado. Pelo contrário, mostrando ao homem que era tão bom fazer a vontade do Pai e apontando como fazer essa vontade. Mas mesmo assim, não seria suficiente ele só apontar a vontade do Pai. Era necessário abrir um caminho para que a gente pudesse fazer essa vontade ao ser aceito pelo Pai. E aí vejo como é tremendo também por ele ter sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também ser o único sacrifício, ser feito o único sacrifício, ou seja, não há mais comemoração, não há mais recordação de pecado. O Senhor, através de Cristo, nos perdoa e não fica nos tacando novamente os pecados. A palavra diz em vários lugares que não me lembrarei das suas iniquidades. Não quer dizer que Deus tenha uma amnésia, ou se Ele querer, Ele não lembra. Não é isso. É que Ele prefere não lembrar. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos alcançou e não há necessidade mais de conta por esses pecados. Amém? Estou falando aqui, amados, de entrar na presença de Deus. Então é importante de entrar na presença de Deus também é se firmar nessa presença. Isso vamos estar vendo no segundo vídeo que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar porque eu estou falando no plural. Eu peço ajuda ao Espírito Santo com a sua misericórdia para trazer graça e edificação na vida dos irmãos. Aproveitando, esqueci de falar no início, fiz esse canal com o intuito de compartilhar a palavra, ou até mesmo de alguns irmãos que vejo que é muito jóia a palavra e eles permitam ou queiram que eu poste nesse canal. Vou estar colocando também. Então eu peço para quem estiver ouvindo e vendo, possa inscrever-se no canal onde está ali, inscrever-se e clique no sininho ali, porque toda vez que for colocada uma palavra, você vai receber aí
uma mensagem dizendo que há uma nova postagem. Obrigado, e você poderá ser edificado como Deus tem me edificado através da vida de muitos irmãos que tem canais, né? Igreja, que traz muitas palavras joia, muito material precioso para o nosso crescimento. Amém? Eu só quero cooperar. Amém? Então, eu acho interessante toda essa obra de Deus, como é perfeita a obra de Deus, como é perfeito o Senhor, como Ele a seu tempo, Ele trabalha e não para de trabalhar para que o homem novamente regresse à comunhão com Ele, através do precioso, amado Jesus Cristo, nosso amado Senhor, né? E no 19 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o lugar santo ali no templo, até vários sacerdotes entravam. Agora no Santo do Santo, que é onde estava a arca, que simbolizava a presença de Deus, somente o sumo sacerdote, o povo ficava do lado de fora, esperando que o sacrifício que eles tivessem levado, fossem aceitos por Deus, ou como eu disse, prorrogados, né, os seus pecados. Então fala que hoje podemos entrar no Santo do Santo, podemos aprender muito com vários irmãos, e isso é muito bom. Podemos abrir o coração uns com os outros, sermos edificados uns pelos outros, mas temos total liberdade para nos apresentarmos perante Deus em oração. Por quê? Pelo novo, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Interessante, Jesus é oferta pelo pecado, de uma vez por todas. Jesus também é o véu. O véu fazia a separação, e Jesus foi pregado naquela cruz, e a palavra diz que uma lança entrou ao seu lado e produziu ali um corte muito grande, da qual a Bíblia diz que saiu sangue e água. Ou seja, esse rasgo no corpo de Jesus deu-nos a condição de podermos aproximar-se de Deus. Tanto que o véu, se você olhar nos evangelhos, quando cita a morte de Cristo, ali que tremeu o chão, escureceu, fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, não é obra de homem, é obra de Deus, é de cima para baixo foi rasgado. Tremenda essa expressão, porque a palavra é perfeita, ela é eficaz, ela produz resultado, ela é perfeita, e ela, nos mínimos detalhes, ela esclarece a grandeza de Deus e dá explicações que o Espírito Santo pode abrir nossos olhos e compreendermos. Amém? Então, pelo novo e vivo caminho, ou seja, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então Ele fez todas as funções como sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, o Cordeiro, como véu rasgado, ou seja, que uniu novamente aqueles que estavam distantes a Deus. Amém? Que eles ficavam de longe a Deus. Então Ele diz no verso 22, aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé. Sem fé não tem como tudo isso se tornar real em nossas vidas. O que é fé, além de tantas explicações, como depois em Hebreus 11 fala, que é a convicção, que é a certeza das coisas que não se vê, de fatos que se esperam. A fé também, ela quer dizer que eu não só tenho informação de Deus, o mundo todo tem informação que Deus existe. O mundo todo tem informação que Jesus é o Filho de Deus. Alguns não aceitam, mas isso não importa. Para aqueles que creem, isso faz toda a diferença. Jesus, Ele é tudo. E Ele fez tudo perfeitamente. Então, amados, podemos nos aproximar de Deus. E aqui ele fala, aproximar como? Pela fé. Então não é só ter informações das coisas de Deus, mas é levar a sério. A fé envolve isso, não só informação. É bom quando lemos e, isso daqui eu não sabia disso. Isso é bom, somos informados. Mas a fé nos leva muito mais do que a informação. A fé nos leva à prática, ou seja, à seriedade com aquilo que Deus diz. O que Deus diz? O que eu faço com Ele?
Então é necessário que a gente se aproxime de Deus no sentido de estar disposto a obedecer, porque a fé é algo que não se vê, mas ela deixa sinais. E um dos maiores sinais que podemos ver e apalpar da fé é a obediência, né? Abraão creu e obedeceu, e isso foi imputado a ele, ou seja, foi anotado como sendo um patriarca da fé, ou seja, ele teve atitude. Sem a atitude, a fé, infelizmente, ela não é, né? Infelizmente, digo assim, a pessoa pode dizer que tem fé, mas se não tiver atitude em obedecer, em levar a sério, não vai resolver a situação. Amém? Interessante que também fala considerar uns aos outros, está falando do relacionamento, que Deus, através de Cristo Jesus, uniu o seu povo, tornando novamente uma família. Amém? Uma família. Não é uma religião. Jesus nunca pregou uma religião. Jesus pregava sobre agradar ao Pai, tornar-se amigo dos discípulos e tornar-se a cada dia o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Ou seja, uma grande família, conforme está em Romanos 28 até o 30. Amém? Então ali diz que para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Aqui também no verso 25, não deixemos de congregar, está falando de relacionamento, compromisso, não é simplesmente participar de reuniões, congregar-nos, ter compromisso, como é costume de algum. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia aqui está escrito em minha Bíblia com letra maiúscula. Creio que será um dia como nunca houve e nunca haverá, né? Está se referindo ao último dia, o dia que o Senhor voltará para julgar a todos. Amém? Aí ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado. O que é deliberadamente? Ou seja, de propósito, sabendo de tudo isso e ainda continuarmos no pecado, continuarmos fazendo a coisa errada, acharmos que Deus agora nos perdoa, mesmo que a gente continue errando. Deus perdoa quando há arrependimento. O perdão vem sobre nós através do arrependimento. E o arrependimento vem através de uma mudança de atitude. Sem mudança de atitude, ou seja, o arrependimento, que é uma mudança de atitude interior, ele não é verdadeiro sem mudanças. Então, se eu estou pecando, eu tenho que parar de pecar, me arrepender e mudar de atitude. Amém? Isso daí me torna realmente um homem, ou uma mulher, ou um jovem, ou até mesmo uma criança que Deus começa a colocar entendimentos para entender que o pecado desagrada a Deus e a continuação do pecado produz a condenação eterna. Amém? Aí diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, por exemplo, quem está ouvindo agora está recebendo conhecimento, está conhecendo a verdade. Então, se continuar no erro, no pecado, está fazendo isso de propósito. Aqui é o que a palavra está dizendo, não é o Gerson. O Gerson não tem palavra própria, a palavra é de Deus. Estou dizendo quando se refere às coisas de valores eternos. Amém? Então fala aqui que, pelo contrário, certa expectação do fogo horrível. Está falando do fogo vingador, preste a consumir os adversários. Aquele que vive em pecado é um opositor de Deus, é um adversário, se coloca contra a vontade de Deus. E isso trará julgamento. E esse julgamento todos participarão. Amém? Então ele também diz assim, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, no verso 28. Então, naquela época a lei, se alguém rejeitava com depoimento de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa, ela seria morta, seria rejeitada, seria expulsa do meio do povo e muitas vezes até exterminada. Agora diz assim: de quanto mais severo castigo julgai, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança e do seu sangue e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito também está em letra maiúscula, o Espírito de Deus que traz sua graça, revela o seu perdão e nos convence do pecado. Amém? Então, as coisas de Deus são
baseada em amor, desde o princípio. Né? Deus sempre amou, sempre teve paciência com o seu povo, dando oportunidades para o arrependimento. E no Novo Testamento essas leis, ou a nova aliança, essas leis são tiradas, mas a seriedade continua a mesma, ou até maior, porque se lá por uma lei escrita a pessoa não cumprisse, ela rejeitasse, ela era punida. E aqui fala, se alguém profanar, o que é profanar? Não dar valor, desfazer, não levar em conta, ou seja, continuar como se isso daqui não fosse nada, que o sacrifício de Cristo não é para ela, né? Não é isso. Isso trará juízo. Ignorar a Deus é trazer juízo, porque fomos criados por Ele e para Ele são todas as coisas. Se não dermos valor a esse sacrifício e não nos arrependermos, teremos a nossa punição. Que Deus tenha misericórdia e guarde o nosso coração, a nossa mente, para não retrocedermos, para não voltarmos atrás. Já estou falando de algo que vou falar depois. Mas, amados, perseveremos. E se você que está ouvindo ainda não tomou uma posição com Deus, este é o momento. Jesus morreu por você. Jesus se fez homem, padeceu, Ele não tinha obrigação. Ele fez isso porque Ele te ama. E para te dar a oportunidade de não ser condenado. Não haverá inocentes. Haverá escolhas no dia do juízo. E essa escolha depende de mim e de você, porque Deus não nos conduz como robôs. Deus nos chama com um convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Então Jesus, além de te receber, te levar ao Pai, Ele ainda quer te ensinar como viver uma vida que agrada a Deus, porque essa vida é muito curta. Que seja 90 anos, 100 anos, estou julgando alto, é uma gota d'água no oceano perto da eternidade que vamos passar, com Deus ou separados de Deus. Então, não deixe de dar valor, não profane, não desfaça, não crie em teu coração ignorância quanto àquilo que é real, que foi escrito, pois aquele que rejeita não será tido por inocente. Amém? E fala assim para terminar, né? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Ou seja, Deus não é um Deus de brincadeira. Deus deu o que tinha de melhor. Deus deu o seu Filho, que Ele tinha de melhor, o bem mais precioso. Alguém jamais poderia escolher entre eu e meu filho. Tenho 2 filhos. Entre eu e meu filho, certamente, se alguém tivesse que morrer, eu me proporia. Mas Deus foi muito além. Ele deu o seu Filho, o seu único Filho. E por isso que Ele vai pedir conta à humanidade. Porque Deus não é um Deus de brincadeira, é um Deus de amor. Mas é um Deus que é reto e julga seriamente. E não aceita suborno. Amém? Então, outra vez diz, para terminar no verso 31. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Ali, o inocente não será punido. Qual é o inocente? Mas já você falou agora não tem inocente. Não, aquele que se crê em Jesus Cristo vai ser achado inocente. Porque assim como Cristo deu a sua vida por nós, e nós vivemos em Cristo e Ele vive em nós, seremos achados como justificados através do sangue de Cristo e da perseverança, para que a cada dia o nosso coração esteja agradando Ele em tudo. Amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra com vocês. Para não alongar muito o vídeo, vou parar por aqui, mas eu creio que se você ler e meditar, Deus vai falar muito mais coisas com você. Se você quiser compartilhar e colocar no chat aí o que Deus falou com você, eu vou ficar muito contente. Gostaria de agradecer ao Pai por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua obra,
pela vida de Cristo naquela cruz, que mudou a história de toda a humanidade, inclusive da minha vida e de quem está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, Senhor. Continua fazendo uma obra, continua realizando o teu querer e enchendo a cada coração das convicções de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor quer fazer em cada vida, para que essas vidas, Senhor, pertençam a Ti eternamente. É no nome do Teu Filho Jesus que nós agradecemos, que eu agradeço. Peço, Senhor, que o Senhor nos convença a cada dia e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus.